Eu ainda tô entendendo o que é ser mulher. O machismo ele afeta meu cotidiano só de sair na rua. O machismo afeta me invisibilizando. Ser mulher é estar aberta a todas as possibilidades de existência também, né? Eu acho que eu me entendi enquanto mulher quando eu me entendi inferiorizada por ser quem eu sou, né? Por ser mulher preta, por ser periférica. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, eu tenho um de 6 anos, um menino de 6 anos, uma menina de 5 e uma menina de 1. Então, quando o meu primeiro filho nasceu, eu tive esse momento de entender que ser mulher era também, para mim, naquele contexto, ser mãe, e era também enfrentar um mundo de adversidades por conta dessa condição. Eu me separei um pouco depois que meu filho nasceu. Então, dentro dessa minha condição de hétero, como que eu ia ficar com outra pessoa tendo um filho? Essa era uma questão que nunca tinha passado pela minha cabeça. Ela surgiu quando eu me vi ali, mãe, solo. E eu tinha que me virar, né? Eu tinha que cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar do bebê. Pra mim, ser mulher é muito louco, é muito sofrido nessa sociedade extremamente machista, patriarcal, misógina, transfóbica. Mas também é muito bom, tipo, é muito gostoso, porque esse meu ser mulher é uma conquista, né? Eu me transformei em mulher, né? Eu me fiz mulher, né? Então, pra mim, é muito gratificante, é muito gostoso, é um processo muito lindo. E é um processo que eu construo todos os dias, né? Eu ainda não tenho certeza se compreendi completamente o que é ser mulher, afinal, ao mesmo tempo em que todas as estruturas da sociedade me dizem que eu devo ocupar um lugar que eu não quero, um lugar secundário, eu me sinto muito capaz e livre para ser exatamente quem eu quiser, quem eu sou. Então, eu ainda estou no processo de construir o entendimento sobre o que é ser mulher. A gente vive um país que nos quer caladas, nos quer dóceis, quietinhas. E quando eu olho para trás, eu vejo, quando eu olho para minha história, assim, eu vejo as mulheres da minha vida não são mulheres que ficam quietas, que ouvem desaforo e levam desaforo para casa, sabe? Não são mulheres que se submetem, que abaixam a cabeça, mas são mulheres que foram inseridas no padrão, que tiveram um padrão construído antes delas nascerem, que foram colocadas nele. Então, querendo isso ou não, sabe, sendo o desejo delas ou não, elas desempenharam o papel que era necessário em casa. Desde pequenas foram crescendo e isso foi sendo rotina, esse papel doméstico, e depois de um momento se tornou necessidade e, consequentemente, virou profissão. Eu entendi o que era ser mulher quando eu me deparei com as minhas responsabilidades, né? Quando eu tinha 7 anos, e aí você tem que aprender, sua boneca vira uma criança, né? Você aprende o que é responsabilidade, você vê que é diferente o tratamento dos adultos com os meninos e com as meninas, né? Eu acho que isso pega muito. Você começa a perceber desde criança que você tem que sentar com a perna fechada, que você não pode usar short curto, porque você é uma criança mais cheinha, e aí a criança mais cheinha tem curvas que pode provocar os homens. Isso é uma coisa assim que você já desde criança você já tem que lidar, né, para as meninas. Eu tenho muito medo de não ser reconhecida enquanto profissional. Eu tenho muitos medos em relação a como as mulheres, de maneira geral, são acolhidas e tratadas pelo mundo e como as minhas filhas vão ser recebidas quando elas forem jovens, quando elas forem jovens adultas, quando elas forem adultas, mulheres formadas, por assim dizer. Né? Então eu tenho um grande medo de como isso vai bater nelas. Né? A questão das princesas, a questão de
elas serem talvez aí por forças externas, né, tratadas como seres que precisam ser dóceis, que precisam ser domésticos, que precisam ser maternos, que precisam ser muito amorosos e carinhosos o tempo todo. Tenho aqueles medos comuns de ser menosprezada intelectualmente, de ser assediada, estuprada, morta. O meu maior medo que eu sinto enquanto mulher é de não ser ouvida, né? De não ser respeitada, de não ser tratada com dignidade mesmo, né? Sempre ter que lutar para isso, para mostrar que você tem o seu valor, assim, é meio complexo. Eu tenho também o medo de não ser respeitada nas minhas escolhas, de não ser respeitada nas minhas vontades e não ser respeitada nas minhas liberdades, né? Eu tenho muito medo de realmente não ser levada a sério porque eu sou mulher, assim. Acho que das piores coisas que podem me acontecer é meu trabalho não ser valorizado porque foi dito por mim, assim, por uma mulher jovem. Quando se é travesti, a gente não tem só medo do assédio, a gente tem medo da morte, né? A gente tem medo de ser espancada na próxima esquina, né? Eu já sofri agressão, então é uma coisa muito traumatizante, assim, que eu não gostaria de passar de novo. Então eu tenho esses medos, assim, que eu acho que toda mulher tem, e no nosso caso eu acho que é mais agravado ainda, né? Meu maior medo como mulher é que o retrocesso seja nesses 4 anos que a gente vai viver de governo Bolsonaro. Se a gente chegar ao final desses 4 anos ainda vivendo essa pandemia, o meu medo é que da gente volte para trás, a gente volte tanto que seja difícil demais recuperar, pelo menos, né, enquanto eu estiver viva, seja difícil demais recuperar o que a gente já conquistou. Porque quando se é travesti, a gente não tem só medo do assédio, a gente tem medo da morte. Ano passado, no conselho de classe do colégio, um aluno ia reprovar em matemática, mas era um aluno com histórico, um aluno que trabalhava à noite, era só ele e a mãe, né? E aí no conselho de classe, eu lutando para o aluno passar de turma, passar de série, né? E o professor de matemática não queria que ele passasse, porque, de acordo com o professor, ele era um aluno problema, assim, um aluno problema, porque é um aluno com histórico de violência, né? E aí eu falei, não, esse aluno aí, eu faço a defesa para ele passar, porque várias especificidades, um aluno preto, um aluno periférico, um aluno com a mãe só, um aluno sem pai, e várias coisas, e o professorzão de matemática falou assim, ai menina, é que você tá chegando agora. Você não sabe do que você tá falando. Dias atrás, eu estava com as crianças e nós precisávamos voltar para casa, nós estávamos no centro e eu chamei um transporte desse de aplicativo e quando o motorista chegou no lugar, ele disse que não levaria a gente. Isso porque eu pensei que a princípio a questão fosse a segurança do carro, né? As pessoas geralmente não levam cadeirinha, aquele banco de elevação para colocar crianças, enfim. E eu estava paramentada com todas essas coisas. Mas a desculpa do motorista foi que ele não levava crianças no carro, porque criança faz barulho, criança faz sujeira, criança faz isso, criança faz aquilo outro, e ele não gosta. Foi uma situação muito desagradável, eu passei por isso com as minhas crianças. Essa situação foi desenrolada ali na frente deles, e foi bem terrível, né? O meu filho mais velho depois perguntou, nossa, mãe, tem gente que não gosta de criança? Eu falei, é triste, mas tem sim. Tem gente que não gosta de criança, tem gente que não gosta de mães também. E aí depois isso me deu uma outra luz, assim, eu fiquei pensando, será que se o meu companheiro tivesse com as crianças, será que ele teria passado por essa mesma situação? A experiência machista foi talvez o assédio de motorista de Uber,
que ele ficou perguntando coisas sobre ser travesti, sobre ser trans. E daí ele ficou perguntando sobre meu peito. E daí eu tava muito bêbada aquele dia, mas eu consegui chegar em casa. E daí, de repente, um carro buzina, fui lá fora ver, era ele. E ele tentou entrar na minha casa, tipo, ele estava com atitude de estuprador, assim. Tipo, ele tentou entrar na minha casa, ele queria fazer alguma coisa comigo. E foi horrível, assim, mas não aconteceu nada. Meu professor, na época da graduação, me assediou quando quis me elogiar e disse que eu até que era inteligente, apesar de ser uma mulher. Um outro caso de um outro professor que me assediou me chamando para ir à casa dele se eu quisesse receber a nota final da disciplina. Eu era recém-casada e estava grávida. Eu acho que uma experiência machista que ficou muito forte para mim foi uma vez que um rapaz do departamento de filosofia, ele me ameaçou e ameaçou uma colega minha. E eu tenho certeza que se nós fôssemos homens, ele não teria seguido a gente, ele não teria ficado esperando a gente nos esperando na frente do departamento de filosofia. O machismo afeta me invisibilizando, tipo, eu não sendo ouvida. E eu acredito que o machismo também é uma das bases da transfobia, que é o que eu sofro diariamente, né? Que ao mesmo tempo que você é inferior porque você tem um corpo feminino, uma identidade feminina, as pessoas não me reconhecem como mulher, muitas delas, né? Outras sim. Então é muito louco, né? Porque eu sou homem, mas eu não posso sair na rua, pra sociedade, né? Pra parte da sociedade, né? Que me vê como homem. Mas eu não posso sair na rua sem blusinha, por exemplo. Eu não posso mostrar os peitos na rua, então, tipo... O machismo, ele afeta meu cotidiano só de sair na rua, né? Hoje eu tô mais de boa com isso, tô mais tranquila, mas o machismo, ele interfere na roupa que eu uso para andar sozinha. Ele interfere na caminhada que eu não faço à noite por medo de ser estuprada. Ele interfere na porta que eu levanto, às vezes, no meio da madrugada para verificar se eu realmente tranquei, com medo que um homem invada a minha casa, né? E que ele veja que ele vá assaltar a minha casa, vá roubar a minha casa, mas que ele veja que por eu ser mulher, ele pode fazer outras coisas, né? Tem o feminicídio também, né? Ser assassinada por qualquer razão. Eu acho que é importante que a gente se una sempre, né? Que a gente construa um movimento feminista conciso, um movimento feminista plural, um movimento feminista político, né? E um movimento feminista que seja uma rede de apoio e solidariedade, né? Eu acho que o feminismo real é feito pela base e que é pela base que a gente vai mudar as estruturas da sociedade. Então, o que eu tenho para dizer é: estudem, se unam e vamos revolucionar a cena. Eu gostaria de dizer para as mulheres que elas mantenham contato com outras mulheres, que elas conheçam outras mulheres e que, se possível, que elas fiquem amigas de outras mulheres, né? A gente está num mundo tão... que incita tanto a competição entre as mulheres, né? Mas eu acho que é importante que as mulheres tenham mulheres também como referência, mulheres como contatos, mulheres como fontes de troca. Nós devemos nos apoiar, nós devemos lutar juntas, nós devemos nos acolher, nós devemos ser pacientes umas com as outras. Nós precisamos nos engajar coletivamente em discussões, em leituras, em ações, em movimentos sociais que servem para aumentar os nossos direitos, aumentar a nossa renda e aumentar o nosso lugar no mundo. Mulher para mim é quase como uma divindade. Eu ainda tô entendendo o que é ser mulher.